Olá, tudo bem? Vamos para mais um nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos ler o capítulo 11 do livro de Deuteronômio. Convido você, pegue a sua Bíblia e venha junto comigo fazermos essa leitura para o nosso engrandecimento, né? O nosso conhecimento espiritual da Palavra de Deus. É só lendo a Bíblia que a gente vai saber, né, conhecer Deus. Isso eu sempre falo, porque de ouvir falar é ruim. É bom a gente ter experiência, né? Saber, ele falou isso mesmo? Cadê? Onde está escrito? Então a gente, né, com esse entendimento, quando as pessoas vierem falar alguma coisa com você, você já está, né, com entendimento, conhecimento daquele assunto. E é muito bom, porque você vai estar alinhado, né, com a palavra de Deus. Aí ninguém vai passar você para trás. Então, por isso que eu falo, é necessário ter conhecimento. Você sabia que as trevas, as pessoas do mundo que não anda na luz, eles têm mais conhecimento da palavra de Deus do que os próprios cristãos que, né, vivem com a Bíblia na mão. Os cristãos vivem com a Bíblia na mão, mas não lê, não adianta. Então você tem que ler, entender, ver o que Deus está passando para nós. Aí você fala assim, então por que eles, né, andam com a Bíblia, eles sabem, né, da verdade, e por que eles não obedecem? É porque eles já são filhos das trevas, são filhos do demo. Então eles eles vão ler, eles vão entender, eles têm conhecimento, mas eles não praticam. Então, nós, né, que somos, né, da herança, né, de Israel, claro, nós vamos ter no nosso espírito já esse convicção, né, que temos que obedecer. Então, é muito bom, muito confortante quando você lê a Bíblia e entende, compreende o que Deus está passando para nós. Então eu convido você, pega a sua Bíblia aí. Esse vídeo é gravado, então você pode dar um pausa no vídeo e vamos junto. Que nos diz assim, no capítulo 11 de Deuteronômio, fala assim: ama, pois, ao Senhor teu Deus e observa suas ordenanças, seus estatutos, seus preceitos, seus mandamentos em todo o tempo. Tá vendo? Em todo o tempo. Aqui, Moisés, ele chama a atenção do povo, né, para que venha obedecer. Aqui ele não fala só os mandamentos, só os 10 mandamentos. Aqui ele fala, olha assim, as ordenanças, estatutos, preceitos, mandamentos, em todo o tempo. Sabei hoje, porque falo não a vossos filhos, que não conheceram, nem viram a instrução do Senhor vosso Deus, sua grandeza, sua mão forte e seu braço estendido, seus sinais, suas obras, que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. E o que ele fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos e os seus carros, como fez as águas do Mar Vermelho passarem sobre eles, quando vos perseguiram, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. E o que vos fez no deserto, até chegardes a este lugar. E o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Ruben, como a terra abriu a sua boca e engoliu com suas famílias e suas tendas e tudo que existia entre eles, no meio de todo o Israel. Aí é que você vai falar, mas Deus destruiu toda a família?
de Abirão? Sim. Por quê? Porque eles desobedeceram. Então, quando a pessoa desobedece à palavra de Deus, quando você está no caminho de Deus e você desobedece, você é castigado. Eles foram castigados. Aí talvez você fale, mas por que eles foram tão castigados a ponto de Deus destruir esse povo? Esse povo foi castigado para dar exemplo para nós. Olha, se você fizer, você vai pagar o preço. Se você desobedecer, você vai pagar o preço. Isso aqui foi para dar exemplo para nós, porque Deus ele queria salvar uma multidão. Então era justo que uma família, né, fosse destruída, porque aquela família estava em rebeldia contra a palavra de Deus, do que toda aquela geração fosse tudo para o inferno. Então Deus destruiu, Deus cortou logo, ele corta o mal pela raiz. Você não corta o mal pela metade. Você não vai lá cortar uma árvore danina pela metade dela, porque ela vai crescer e vai continuar sendo danina. Você tem que fazer o quê? Você tem que cortar pela raiz. Então, Deus, ele cortou, ele destruiu sim. Ele destruiu essa família. Por quê? Para dar exemplo para que os outros, né, que estavam ao redor vissem o que Deus fez, né, e que viesse, né, temer e obedecer. Aí você fala assim, mas Deus dessa forma, ele está querendo que a gente, né, obedece ele na marra. Não, ele não está querendo que você obedece ele na marra. Ele simplesmente, ele te dá a opção. Ou você obedece ou você será castigado. Aí você fala, mas ele vai me castigar se eu sair, né, do cristianismo. Talvez você é uma pessoa cristã, mas se eu sair do cristianismo, ele vai me castigar. Não interessa se você está dentro do cristianismo ou se você está fora. Tá entendendo? Você será castigado. Porque Deus é santo. Tudo que acontece no mundo, nos céus dos céus, tudo é dele. Então, ele manda. Nós temos que entender isso. Deus manda. Ele não é terceiro. Deus é o chefe. Deus é o mestre. Então, tudo, todos os deuses minúsculos se encurvam diante do Deus Supremo. Tá entendendo? Então, se você andar no caminho dele, ou se você não andar, de qualquer forma, você será castigado. Mas por quê? Porque você é filho dele. Você é filho dele. Filho desobediente merece castigo. Filho obediente merece bênção. Eis a razão. Simples assim. Então, quando ele destruiu essa família, ele quis mostrar para o povo de Israel, olha, se vocês continuarem pecando, se vocês pecarem, vocês vão ser igual a ele, igual a essa família. Eu vou destruir vocês, porque tudo que eu estou fazendo por vocês é pouco, então vocês vão ser destruídos sim. Porque eu não quero contaminação no meio do meu povo. Eu não quero isso. Porque se Deus permitisse que aquele povo continuasse ali, era um tapa na cara com Deus. A criatura estava rindo, zombando do Criador. Você permite, você, mulher, você, homem, você permite que o seu filho te zombe na cara? Claro que não, você vai chamar a atenção dele. Meu filho, não faça isso. Você aceita o seu filho dar um tapa na sua cara?
Você aceita seu filho te xingar na sua frente? Claro que não. Você vai corrigir ele. Não é verdade? Assim é Deus para conosco. É o que eu sempre bato na tecla. Deus é olho por olho, dente por dente. Tá na Bíblia. O que significa isso? Significa que se você bateu em alguém, quem que vai te vingar? Aquela pessoa que você bateu? Não. Vai ser Deus. Tanto que ele mesmo fala, a mim pertence a vingança. Então você entrega na mão de Deus. Aí Deus vai cobrar daquela pessoa que te bateu. Pode observar. Toda pessoa que maltrata alguém, ele é maltratado. Toda pessoa que mata alguém, ele também é morto. Da mesma forma que toda pessoa que é ruim aqui na terra, trata as pessoas maus, não ama os animais, machuca os animais, judia, não dá água, não dá comida, não dá alimento, não cuida das pessoas, pessoas estúpidas, ignorantes. Todas essas pessoas, no final da vida, elas sofrem. Às vezes Deus deixa ela. A hora dela vai chegar. Aí você vê uma pessoa velha, né, idosa, bem velhinha, sofrendo. Aí você tem pena, compaixão, mas não sabe o que aquela pessoa fez na vida. Quem é aquela pessoa? Porque a pessoa bondosa que anda na presença de Deus, que obedece os caminhos de Deus, Deus guarda, Deus segura. Deus dá um conforto para essa pessoa. Mas se aquela pessoa que é ruim com todo mundo, Deus também vinga dela. Então, é por isso que Moisés, ele passou, né, instrução para nós, ele falou, olha, teme e treme diante de Deus. Ele nos advertiu isso, porque ele conheceu Deus. Moisés conheceu o que ele passou com esse povo de Israel lá no Egito, quando ele passou no deserto, tudo, ele conheceu Deus de perto. Então ele passou instruções para nós, olha, obedece. Não seja tolo, não seja estúpido, não seja ignorante. Obedece esse Deus. Porque se obedecer, ele vai te dar tudo. Mas se você não obedecer, ele vai te dar castigo. Ele vai tirar tudo o que você tem. Ele não vai dar nada para você. É a mesma coisa. Quando você arruma um emprego, você tem que ir todo dia naquele emprego. Você tem que trabalhar. Porque se você não trabalha, você não recebe no final do mês. Não é verdade? Então, quando você entra numa firma, ali tem horário para você entrar, horário para você sair. Se você desobedecer aqueles horários, você vai ser punido. Eles vão punir você. Assim mesmo é Deus para conosco. Se nós não obedecemos, nós seremos punidos. Então aqui fala, vossos olhos viram todos os grandes feitos que o Senhor fez. Observai, pois todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, para que vos fortifiqueis, para que entreis e ocupeis a terra que passais a possuir, e para que prolonguem os dias nessa terra que o Senhor prometeu dar, com juramento a vossos pais, a sua descendência, a terra que mana leite e mel. Porque a terra da qual entrais para possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeáveis vossas sementes e regáveis com vosso pé, como a uma horta de legumes. A terra que passais para possuir é terra com montes e vales, bebe as águas da chuva do céu. Terra de que o Senhor teu Deus cuida. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela, no começo do ano até o fim do ano. E obedeceres meus mandamentos, que
eu hoje te ordeno de amar ao Senhor teu Deus e de servir de todo o teu coração e de toda a tua alma. Aqui, Moisés, ele fala, obedece. Gente, obedece. Aqui, Moisés não está passando uma instrução só para aquele povo. É para nós. O Deus, ele não muda. Ele continua. Ah, Deus mudou, agora ele está com nova mentalidade, as coisas agora são novo, tudo novo. Ah, essa pastorinha aí não sabe de nada não, né? Não sabe de nada. Inocente, inocente. Vai nessa que eu não sei de nada. Ah, essa pastorinha aí não sabe. Como que tá a sua vida? Eu não sei de nada, mas minha vida tá boa. E você? Como que tá a sua vida? Hã? Tá bem? Eu creio que não esteja, não. Então, faça uma experiência, comece a obedecer e comece a ver como que a sua vida vai mudar. Se você não acredita. Temos nessa oportunidade, né? Deus dá essa oportunidade para você, para mim. Faça experiência, anda com Deus. Anda com Deus, teme Ele. Faça tudo que Ele ordenou. Tudo, tudo, tudo. E vê o resultado. Mas não faça um dia, não faça um mês, porque Deus, ele não é bobo não, tá? Ele não é bobo não. Você pode até passar anos obedecendo Ele, mas Ele está te provando, principalmente se Ele sabe a sua intenção, principalmente se Ele conhece o seu coração, porque Deus conhece. Gente, nós somos criatura de Deus. Quem fez Ele foi nós. Foi Ele. Quem fez nós foi Ele. Então, Ele conhece nós. Ele conhece o seu pensamento. Não pensa assim, eu vou fazer de tudo só esse mês, vamos ver se Ele vai me ajudar mesmo. Deixa de ser ignorante, deixa de ser tolo. Você não sabe que quem manda, né, quem está lá em cima, o que está embaixo obedece? Você manda no seu patrão? Claro que não. Vai lá mandar nele para você ver o que acontece com você. Você é despedido. É assim. E aonde que está Deus? Deus está em cima. E aonde que está nós? Aqui, na terra. Então nós estamos precisando? Quem que está precisando de Deus? É Ele de nós ou nós dele? Ele está lá em cima, todo poderoso, com seu exército. E nós estamos aqui com o quê? Qual é o seu exército que está aqui na terra junto com você? É você e você, filho. É você e você. Você não tem exército. Você acha que seus amigos... eu tenho muitos amigos. Eu tenho muitos amigos. Você acha que seus amigos, na hora do aperto, na hora que você precisar, estiver doente, precisar de um dinheiro, até um dinheirinho olha, eu nem vou falar, eu não vou levar isso no extremo. Mas se você está precisando de pegar um ônibus, tá? Um ônibus. Você está precisando aí do quê? R$10. Você acha que você consegue com os seus amigos? Você até pode conseguir, mas você tem que procurar uns 5, 6 amigos antes de pedir, antes de você conseguir. Por quê? Porque você está sozinho aqui na Terra. Aqui na Terra você está sozinho. Eu tenho irmãos, Não tem. Não tem. Tá entendendo? Você não tem. Então, caia em si, caia na real. Eu não tenho ninguém, então eu vou servir a Deus para Deus te abençoar. Porque se você estiver andando com Deus, Deus vai te abençoar. Aí aqui ele fala, e Moisés, né, ele nos adverte muito. Quando a gente lê o livro, né, lá de Números, Deuteronômio, então, Levítico, esses livros são os escritos, né, que Moisés nos deixou, e a todo tempo Moisés está nos dizendo, ama a Deus, ama a Deus. Ama a Deus, obedece, teme, treme.
Será por quê? Aí você vai lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, aqueles livros, né, das cartas de Paulo, todos eles também falam, obedece, obedece, obedece. Você viu o que aconteceu com Paulo? Paulo era um perseguidor da palavra de Deus. Ele perseguia cristão, ele entrava nas casas que eram dos cristãos, ele matava as pessoas. Ele matava, ele destruía. Aí chegou um certo dia que Deus pegou Paulo no caminho. Ele estava indo para destruir famílias cristãs. Ele estava indo com todo o exército dele para destruir famílias cristãs. Aí Deus pega ele no meio do caminho, cega todos eles, cegou ele. Ele não conseguia enxergar nada, 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 nada. Deus cega ele e começa a falar com ele na mente dele. Começa a falar com ele. Ele viu o que Deus fez com ele. E ele obedeceu. Porque ele falou, esse cara é maior do que eu. Não existe outro maior que esse, não. Aí ele obedeceu. Ele obedeceu que ele foi preso. Ele vivia mais preso do que solto, porque ele inverteu. Ao invés dele correr atrás das pessoas para matar, ele estava evangelizando para aumentar, né, o evangelho de Cristo aqui na terra. Ele estava, então, ele começou, quando Deus falou para ele, se você não obedece, Deus ficou trabalhando com Paulo 3 dias. 3 dias ele ficou cego. Deus ali trabalhando com ele ficou bem resistente, né? Que Deus estava trabalhando e ele ainda... Aí quando ele viu que Deus não ia largar, Deus não ia dar a visão para ele enquanto ele não obedecesse, enquanto ele não fizesse um acordo com Deus, uma aliança com Deus, Deus não voltou a visão dele. Aí que Deus falou para ele, olha, se você obedecer, eu vou te dar a visão. Mas se você desobedecer de novo, aí você será cego mesmo. De que vale um homem cego? Desculpa quem é cego, quem está ouvindo. Mas eu pergunto para você que é cego, de que vale? De que vale uma pessoa cega? Ela não vê claridade. Ela não vê as belezas da terra. Ela não enxerga. É ruim. E Paulo teve essa experiência. Aí ele voltou, não, eu vou fazer uma aliança com o Senhor. Então ele temeu tanto que ele falou, não, eu não vou desobedecer esse Deus. Eu vou obedecer. Aí ele obedeceu, porque ele sabia, porque se ele não obedecesse aquela voz que falou com ele voltaria a ser cego. Ele preferiu prisão. Ele preferiu açoites do que ficar cego. Ele preferiu enfrentar, né, os comandantes dele do que ficar cego. Ele enfrentou todos eles. Ele vivia mais preso, né? Quando a gente lê as cartas que ele escreveu para as igrejas, essas cartas todas que ele escreveu, ele estava na prisão. Ele vivia mais preso do que solto. Então, quando eles soltavam ele um pouquinho, ele ia nessas igrejas visitar a igreja. Aí ele ia lá, mas era assim, aí eles prendiam ele de novo. Aí ele mandava cartas, porque ele tinha discípulos, né? Ele já tinha feito, né, construído um alicerce, né, para que as pessoas já estavam, né, pregando, ele estava pregando para as pessoas, então ele já tinha feito, né, um alicerce ali de pessoas que estavam aderindo, né, a voz dele. E as pessoas iam visitar ele na cadeia, ele tinha as pessoas lá que ele já tinha conseguido resgatar do mundo,
eles iam visitar ele nas cadeias, até nas próprias cadeias, ele pregava o evangelho, aí quando aquelas pessoas saíam, ele mandava cartas, né, para outros lugares. E isso, o evangelho de Cristo, Paulo foi uma pessoa assim, muito significativa para o cristianismo, né, para o nosso meio, para o cristianismo evoluir. Paulo, ele foi essencial, porque ele visitou muitos lugares Paulo visitou. Então ele foi em várias cidades, pregando a palavra de Deus. E ele pregava, ele exigia a santidade daquele povo. Ele exigia, quando ele até falava nas cartas, né, que ele escrevia para as igrejas, ele falava, olha, se o irmão, se você está vendo, se o irmão não está andando na presença de Deus, conforme eu estou mandando, assim que ele falava, né, porque Paulo era bem autoritário, conforme eu estou mandando, porque ele já conhecia, né, então vocês não andam com essas pessoas. Vocês distancia dessas pessoas. Então ele estava lá, vocês chamam atenção, se a pessoa não ouvir, você distancia dela. E o próprio Jesus, quando andou aqui na terra, quando ele, né, também, ele separou, né, 12 discípulos para pregarem o evangelho, né. Aí ele disse, ele enviou, né, os discípulos para cidades para pregar o evangelho e falava, olha, se aquela cidade não ouvir vocês, até o pó que ficar no sapato de vocês daquela cidade, vocês deixam lá. Deixa lá. Aí você vai para pensar um pouquinho. Nós somos racionais. Por que Deus, né, ele falou para deixar o pó naquela cidade dos desobedientes? Porque Deus castiga aquela cidade. Deus castiga. Você pode ver que as cidades onde tem mais tragédias, onde acontece, né, inundações, mais tragédias, né, são cidades, são lugares onde ali tem, as pessoas são mais desobedientes. Ali tem centros, né, de demônios. Ali está localizado centros de demônios. Então são lugares terríveis para você morar. São cidades terríveis. Não é nem bom você conviver com essas pessoas e nem morar perto dessas pessoas. É bom quando você vê uma pessoa que, né, é uma pessoa macumbeira, pessoa que vive, né, no espiritismo pesado. Então é bom você se afastar dela. Porque aquela pessoa, ela não tem energia positiva, é só negativa. Então, para trazer mal para você, é daqui para ali. Até um copo de água que você toma na casa delas, faz mal para você. Faz mal, muito mal. Então, a gente não deve visitar, né, casas de certas pessoas, saber, né, ter um convívio, né? Por isso que quando a gente fala, né, do cristão, né, quando eles se ajuntam, né, em igrejas, em templos evangélicos, porque ali eles estão com o mesmo propósito, né, todos ali estão com o propósito de adorar a Deus, mesmo que tem outro que não teme, não anda na presença de Deus, mas o coração, o espírito deles estão assim no mesmo, né, na mesma sintonia. Então é bom. É um lugar bom, você vai ter mais paz, você vai ter mais tranquilidade. Mas evitar, o próprio Paulo também falava, evita esses irmãos avarentos. Quem é irmãos avarentos? Aqueles que só pensam em ganhar dinheiro, só pensam em si, né? Quer ser os primeiros na igreja. Então, esse tipo de gente, porque tem gente que quer ser sempre, né, na igreja, ele quer ser sempre o primeiro, quer mostrar que ele tem isso, que vai para a igreja de carrão, né, quer mostrar que tem o mundo e o fundo e não tem nada, a gente sabe que não tem nada, que aquilo ali é tudo passageiro, né, tudo passageiro. Se Deus dá uma doença, taca uma doença na pessoa, é uma doença infernal mesmo, e aquela pessoa vai pagar por aquela, né, arrogância toda no final da vida.
Então nós temos que ter muito cuidado, até desses também a gente tem que apartar. A Bíblia fala, Paulo também dá esse conselho, então nós temos que viver em santidade, porque se você vive com uma pessoa do seu lado que não tem a mesma direcionamento, né, o mesmo poder de reverência com Deus, aquela pessoa vai trazer, como fala, energias negativas ali, aquele ambiente onde ela está carregada de espíritos demoníacos. Então traz uma energia negativa. E isso nós devemos evitar. A Bíblia fala que nós devemos evitar. E aqui Moisés, ele adverte o tempo todo o povo de Israel. E nós sabemos, o povo de Israel somos nós. Não é a cidade lá em Israel. Não é a cidade. Deus queria que fosse. Deus queria que fosse. Deus queria tanto que ele abençoou aquele lugar. Ele abençoou o fruto daquele lugar. Tanto que se você for em Israel, por que Deus abençoou o fruto daquele lugar? Que hoje a terra lá, ela é uma terra que emana leite e mel. As melhores verduras, os melhores frutos que existem aqui na terra, está em Israel. Mas por quê? Porque Deus já abençoou aquele lugar. Aquele lugar é um lugar abençoado. E a palavra de Deus, ela não volta atrás. Se ele abençoou alguém, aquela pessoa é abençoada. Então Deus abençoou aquelas terras para dar para o povo de Israel. Só que o povo de Israel não obedeceram. E eles não obedeceram. E o que Deus fez? O que Deus fez com o povo de Israel? Se você for lá hoje, você não vai ver cristão em Israel. Porque eles não são cristãos. Eles não temem a Deus. O Deus deles são outros. E cadê então o povo cristão? Deus espalhou pelo mundo fora. Deus tirou. Tirou, foi espalhado. Tanto que você vê cristão na África, você vê cristão nos Estados Unidos, você vê cristão no México, você vê cristão em todo lugar aqui no Brasil, você vê cristão. Porque Deus espalhou. E lá mesmo em Israel, se tiver um grupo de cristão, é uma minoria. É uma minoria que tem lá. E lá eles como fala, exploram tanto Jesus, né? Tanto o evangelho, essas coisas que fala na Bíblia, para eles ali, o túmulo de Jesus, tudo aquilo que envolve o cristianismo, que envolve as coisas, aquilo ali para eles é uma lenda, é um folclore, é um meio da cidade adquirir dinheiro. Que ali eles abominam tudo aquilo ali. Eles próprios abominam. Então eles ficam explorando a fé dos cristãos, porque lá, aqui é o nascimento de Cristo, aqui foi isso, aqui foi aquilo. Eles colocaram tudo isso. Porque realmente foi lá que existiu, foi lá que o povo de Israel estava. Foi naquela região que Deus, né, escolheu para colocar o povo de Israel. Por isso que está aquela guerra. Mas o próprio Jesus, o próprio Deus falou, né, que eles viveriam, Israel viveria em guerra até o final dos tempos. Porque eles desobedeceram. E não era para ser assim. E não era. Aí você fala, é uma nação santa, mas eles desobedeceram. Sim, lá não é mais santo. Lá não é mais santo. Porque o povo de Israel, o povo, quando eu falo de Israel, não é da cidade. O povo de Israel é o povo de Deus, é o povo, a descendência de Abraão. Esse é o povo de Israel, aqueles que obedecem e temem a palavra de Deus. Esse que é o povo de Israel, que a Bíblia fala. Então, esse povo, Deus já espalhou pelo mundo afora.
Lá em Israel mesmo tem uma minoria. Uma minoria. Tanto que, não sei se vocês conheceram um pregador, ele e a mulher dele saíram daqui do Brasil, foram para lá para evangelizar. Aí eles pregavam nas praças, o nome dele, eles se denominavam, né, como nome de Abraão e Sara. Então os dois foram para lá pregar o evangelho. Aí eles pregavam nas praças lá, eles eram muito perseguidos, porque os homens de lá, eles não adoram a Deus, né? Então eles eram muito perseguidos, eles viviam as moradas deles eram moradas escondidas, eles viviam sempre em casas alugadas, e hoje eles tinham que sair, amanhã eles moravam em outro lugar, e sempre era assim um cubuquinho, não era uma casa, era que, tipo assim, garagem, fundo de quintal, era assim que era a habitação deles lá. E o marido dessa mulher morreu lá. Morreu lá e foi assim, uma tragédia. Foi uma tragédia, foi enterrado lá. E ela veio de lá comentando, né, que desejando muito mal para o povo de lá, porque o que eles fizeram com eles lá, porque eles não aceitam. Lá eles não aceitam o cristianismo. O cristianismo lá, Deus, Jesus, não existe para eles. É lenda, é fada. Então, se você for pregar o evangelho lá, você é maltratado. É maltratado. Então, a gente observa como eles exploram, né? Aí eles exploram os cristãos. Você pode ir lá, você vai ser bem recebido porque eles querem o seu dinheiro. Mas se você for lá com o intento de montar alguma igreja, evangelizar lá, tira isso da sua mente, porque você não vai conseguir. Porque eles vão te destruir. Então, é isso. Então, nós temos que temer a palavra de Deus. Então, continuamos aqui que fala. Aí, Moisés está dando, né, conselho para eles. Aí, Moisés fala para eles. Terra de que o Senhor teu Deus cuida. Os olhos do Senhor teu Deus estão sempre sobre ela, do começo do ano até o final do ano. E obedeceres meus mandamentos, que hoje eu te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de servir de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então darei chuva ao seu tempo à terra, a extemporânea e a tardia, para que recolhas teu grão, teu mosto e teu azeite. E darei erva em teu campo para teu gado, e comerás e saciarás. Tende cuidado, para que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e servais a outros deuses, e vos inclineis diante deles. Então o furor do Senhor se inflamará contra vós, e fechará o céu, e a chuva não cairá, e a terra não dará seu fruto, e logo perecereis na boa terra que o Senhor vos dá. Colocai, pois, estas minhas palavras em vosso coração e em vossa alma. Atai-a como sinal em vossa mão, e elas sejam como sinais entre vossos olhos. E instruí-as a vossos filhos, falando delas, quando sentais em vossas casas e quando andais pelo caminho, e quando vos deitais e quando vos levantais. E escrevei-as nos umbrais de vossas casas e em vossas portas, para que os vossos dias se multipliquem e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor prometeu com juramento dar a vossos pais, como os dias do céu estão sobre a terra. Se observares todos estes mandamentos que eu te ordeno, se amardes ao Senhor vosso Deus e andardes em todos os seus caminhos e vos ligardes a ele, então o Senhor expulsará de vós todos estes povos e possuireis povos maiores e mais fortes do que vós. Todo lugar que a planta do vosso pé pisar será vosso. Vosso limite se estenderá do deserto ao Líbano e do rio Eufrates até o mar ocidental. Vamos chamar a atenção. Eu quero chamar a atenção sua e
o que Deus fala aqui? O que Moisés está falando aqui? Passando para o povo. O povo tem que obedecer. Tem que andar na presença de Deus. Porque se eles não andarem na presença de Deus, Deus iria destruir. Deus iria destruir eles. E Deus, o que Deus ia fazer? Ia colocar pessoas mais fortes do que eles para habitar ali naquele lugar. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Porque eles não obedeceram a palavra de Deus. Deus colocou outras pessoas mais fortes do que eles. Tanto que lá em Israel, se você for ver, não existe mais cristãos. Olha o que aconteceu. E olha o que a boca de Moisés falou para o povo. Vocês obedecem. Ensina seus filhos. De manhã cedo. Ensina à tarde. Ensina à noite. Ensina os seus filhos a obedecerem a Deus. Mas eles não fizeram isso. Eles adoraram outras imagens. Eles adoraram outros deuses. E foi castigado. E agora eu quero chamar a atenção sua. Você já ouviu esse versículo? Todo lugar que a planta do vosso pé pisar será vosso. Não já ouviu? Alguém não já falou esse versículo para você? Talvez sim. Talvez não. Mas você já deve ter ouvido. Por que eu quero chamar a atenção desse versículo? Porque esse versículo ele tem continuação. Ele não está só em destaque. Ele tem o começo e ele tem o fim. Então não se iluda quando vier uma profecia para você, alguém falando com você, achando que é o Espírito Santo de Deus, que é onde fala que todo lugar que a planta do vosso pé pisar será vosso. Não é assim. Não entra nessa, porque você vai ficar doido. Por que eu estou falando? Porque se você não temer, se você não tremer, se você não adorar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, você não vai receber bênção. Então, se vier uma profecia para você dessa forma, e se você não está andando na presença de Deus, não dê crédito, porque é o diabo que está falando. Não dê crédito. E tem muita gente, eu já ouvi muito mesmo, pessoas falando essas coisas. Existe um começo. É igual o Salmo 91, eu sempre falo, gente, eu bato no Salmo 91, porque é um salmo que o mundo abraça esse Salmo 91. Acha que está protegido. O Salmo 91 está bem categórico. É para os que temem e tremem a Deus. Então nós temos que temer. Deus, ele promete. Ele promete dar para nós o bom e o melhor. Mas nós temos que temer. Aqui Moisés fala, vocês vão possuir uma terra. Deus está expulsando todos os povos de lá, povos maiores que vocês. Os povos de Anaquim estão habitando nesse lugar. E eu vou destruir eles. E eu vou colocar vocês neles. Mas se vocês me desobedecer, vocês serão destruídos. E o que aconteceu? Cadê o povo de Israel, de lá de Israel? Não existe. Está espalhado pelo mundo afora. Mas lá no Israel não está. Na terra que Deus prometeu que eles iriam ficar, eles não ficaram, porque eles desobedeceram. Na terra que Deus lutou com eles, 40 anos no deserto, falando para eles que Deus ia colocar eles lá, para eles obedecerem. Eles iam ficar lá. Eles não ficaram, porque eles desobedeceram a Deus. Aí é que fala: ninguém poderá vos resistir, o Senhor vosso Deus. Porá o medo e o terror de vós sobre toda a terra para pisardes, assim como vos disse.
Observai que hoje eu vos proponho bênção e maldição. Deus, ele colocou para eles, ele fez todo essa aliança com eles. Eu estou fez um contrato. Tipo, isso aqui é tipo um contrato. Ele colocou cláusulas, né, de obediência, cláusulas que nós devíamos obedecer. Que aqui ele fala: observai que hoje eu vos proponho bênção e maldição. Bênção, se obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos ordeno. Maldição, se não obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceis. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vás para a possuir, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Eles estão além do Jordão, atrás do caminho do ocidente, na terra dos cananeus, que habitam em Arabá, diante de Gilgal, próximo aos carvalhos de Moré. Porque atravesseis o Jordão para entrardes e possuir a terra que o Senhor vosso Deus vos dá. E possuireis e habitareis nela. Tende cuidado em observar todas as leis e preceitos que eu hoje vos proponho. Essa foi a aliança que Deus fez com aquele povo. Essa é a aliança que Deus faz para mim e para você. Obediência quero e não sacrifício. Tá vendo por que muitas pessoas não recebem bênçãos? Percebe? Talvez você fale assim: ah, pastora, eu não sou uma pessoa desobediente, eu não faço mal para ninguém. Eu sou uma pessoa que ando na presença de Deus. Às vezes nós, por falta de conhecimento, a gente peca. Às vezes, aos seus olhos, você é uma santa diante de Deus. Você é um santo diante de Deus, aos seus olhos. Mas às vezes tem muitas coisas que você faz que Deus não agrada. Talvez você está fazendo coisas que Deus não agrada. Aí você vai falar: o que eu estou fazendo? Às vezes, para os nossos olhos normais, a gente, né? Porque a gente foi, né, criado, a gente foi um costume, né? Que, principalmente aqui no Brasil, o temor a Deus, as pessoas não têm. Não têm. Pastores. Eu não vi ainda. Eu não vi nenhuma pessoa que teme a Deus aqui. Eu estou falando a verdade para você. Eu ainda não percebi, eu não vi, eu não enxerguei essa pessoa que teme a Deus. Porque eu vejo a arrogância, eu vejo a ignorância, eu vejo a falta de cuidados de muitos, como que as pessoas, né? Eu vejo como que as pessoas, principalmente na igreja, se comportam. Vai na casa de Deus, que é o templo do Senhor. É um lugar que era para ser santo, você sentir a presença de Deus. E às vezes você vai na igreja, em vez de você sentir a presença de Deus, você sai de lá pior do que você entrou. Porque você ouve uma pessoa lá na igreja falando mal de você. Você sai entristecido, aborrecido, e fala que não vai voltar mais naquela igreja. Por que tudo isso? Porque Satanás já está habitando lá. Satanás está habitando no coração dos seres humanos. Por falta de quê? Falta de temor e tremor da palavra de Deus. Então nós temos que, por isso que eu falo para você, às vezes você pensa que você é uma pessoa santa. Ah, eu sou santa, eu não faço isso, eu vou para o céu. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu vou para o céu. Irmãos, é tão difícil entrar no reino dos céus.
Talvez você fale, irmã, a senhora tá falando umas coisas aí que não é assim, não. Não é desse jeito, não. O próprio Jesus, quando andou aqui na Terra, ele teve uma vida consagrada diante de Deus. Você pode perceber pelos ensinamentos dele. Você pode perceber que Jesus, ele sempre bateu também na tecla, né, que nós devíamos obedecer a Deus. Tanto que o próprio Jesus, ele temeu tanto Deus, que ele disse, né, que quando ele foi, que tudo que nós pedíssemos, nós deveríamos pedir a Deus. Ele não falou, olha, vocês podem pedir as coisas para mim, tá? Que vou dar para vocês, pode pedir para mim. Não, ele não falou isso. Ele falou, eu não sou justo. Nem Jesus considerou justo. Eu não sou santo. Nem Jesus considerou santo. Para vocês terem uma ideia. Então nós temos que ter muito temor. Para você ver, Jesus que veio aqui na Terra, né? Sofreu e ele não se considerava um santo. Né? Ele mesmo se considerava. Porque ele sabia, ele conhecia o pai dele. Ele viveu com o pai dele. Ele sabia como que o pai dele era exigente. Tanto que ele, e ele falou, ele nos ordenou, ele deu conselho para nós, olha, tudo que você for pedir, não peça em meu nome, não. Não peça para mim, não. Peça diretamente para Deus. Peça diretamente para o meu pai. Agora você pode pedir para o meu pai, mas fala para o meu nome. Porque quem sofreu foi Jesus por nossos pecados. Então, por isso que ele falou, tudo que você pedirdes ao Pai em meu nome, recebereis. Mas eu não digo que recebereis. Porque às vezes você quer pedir algo ruim para Deus, né? Tem muita gente igual pessoas, né, que é divorciadas, digamos assim. Aí ela quer pedir, né, para Deus, né, arrumar um marido para ela, e ela fica de olho no marido dos outros, né? E acha que... E ora, irmão, com maior fervor. Ó, Senhor, faz jejum até. Faz jejum para Deus tirar o marido da outra para dar para ela. Faz que ele volte para mim. Irmã, ora por mim, porque eu tô passando tanta coisa, sofro tanto, eu tenho tanto amor pro fulano de tal. Ele veio comigo, mas ele voltou para a mulher dele, mas eu sinto tanta falta dele, irmã. Olha por mim, para Deus abençoar eu, que eu consiga, que ele consegue voltar para casa. Ela não merece ele não, irmão. Ela não trata bem ele. Irmã, pelo amor de Deus, não fala isso não. Não fala isso não. Porque o divórcio é pecado. Você está falando que o divórcio é pecado. O próprio Jesus, ele disse, quando eles questionaram Jesus, né, o que Jesus achava de divórcio, aí Jesus retrucou, falou para eles, olha, não foi assim desde o final do tempo, não foi assim que Deus ensinou. Né? Não foi assim que Deus ensinou. Mas o homem, por causa da teimosia dele, né, ele exigiu que Moisés, né, desse carta de divórcio, mas não foi assim. Então, aí você vê que tem alguma coisa, tem um nó aí, né? Tem um nó aí. Deus vai cobrar. Deus cobra. Então, o que eu aconselho, né? Anda na presença de Deus, conhece. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, se Jesus falou que nós devíamos, porque Jesus ele veio nos orientando, né, que nós devíamos obedecer a Deus. Jesus obedeceu a Deus. Nós também devemos obedecer a Deus. Fazer, né, todo a obediência diante de Deus para que nós possamos, né, ter a misericórdia de Deus para perdoar os nossos pecados e a gente possa, né, conseguir a salvação infinita, né? É isso que eu desejo para todos vocês. Este canal está aqui para ensinar
a vocês a andar na presença de Deus. Se você gostou deste estudo, você se inscreva no canal, se você não é inscrito, compartilha, para que outras pessoas também, né, possam ter esse ensinamento de ser puro, ser santificado diante de Deus, para que nós possamos, né, ser um exército, porque oxalá, né, se todos aqui do Brasil fossem, né, obedientes à palavra de Deus, nós não teríamos tanta violência, tantos lares destruídos. Você vê que nos templos evangélicos mesmo, você vai, você conversa com os irmãos da igreja, tantas destruição em lares, né, que a gente fica, por que isso? Porque as pessoas não obedecem, as pessoas não querem obedecer. Ninguém quer, todo mundo quer abraçar o mundo, não quer ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus ficou como se fosse apenas uma lenda, né, que aconteceu há muito tempo, que isso não vigora mais para os dias de hoje, e não é assim. Deus mudou o ar que respiramos? Deus mudou o gosto da água? Não. O ser humano, ele está diferente? Mudou? O ser humano agora, ele anda de 4 pernas? Não. Como que o ser humano anda? Nós somos iguais dos tempos antigos. Se você vê uma fotografia de homens, da época de Jesus, vamos dizer assim, e olhar para a fotografia de hoje, de uma pessoa de hoje, é igual, não mudou nada. Porque Deus não muda. Vamos, né, ser obedientes para santos, né? Santo. E para ser santo, ser obediente, nós temos que entender, conhecer os mandamentos de Deus. A palavra dele, né? Que a palavra dele é pregada, mas de forma bem resumida. As pessoas hoje em dia não pregam a palavra de Deus nos conformes mesmo que precisa ser pregada. Mas estamos aqui, né, para aprender. E Deus está nos ensinando. Então, um forte abraço, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.